e a gente continua daqui a pouco. Obrigada. Obrigada, Laura. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo, mais 10 minutinhos. Boa tarde a todos, todas. Eu quero também iniciar agradecendo à editora Boitempo, na figura da Ivana, aos diretores, à direção do SESC, por participar dessa iniciativa. O tema é por demais complicado, né? Há múltiplas formas de se tratar o tema da democracia. Nós acabamos fazendo aqui uma divisão social do trabalho, entre aspas, né? Porque ele é muito complexo e algumas ideias vão ficar só, digamos, indicadas, né? E a gente, como tem 2 tempos, primeiro tempo e segundo tempo, dá para a gente tentar dividir aqui, né? Trabalho e os limites da democracia no Brasil. Como falar em vigência da democracia com uma corrosão do trabalho que não encontra similitude em nenhuma época do capitalismo nessa intensidade? Não é? A gente podia falar da crise de 29, não é? Mas agora nós estamos vivendo um cenário global mais longevo e profundamente destrutivo. Não há canto do mundo onde não haja um processo de corrosão acentuada do trabalho em todas as esferas. Isso nada tem a ver com o fim do trabalho, né? Tese Ouro só fala em fim do trabalho quem nunca foi à China, nunca foi à Índia, não é? Não conhece a África, não conhece a América Latina, mas são mudanças muito profundas no universo do trabalho. E não é por acaso, a Laura já indicou esse elemento, não é por acaso que você tem um cenário, não é, de corrosão do que nós poderíamos chamar, não é, da democracia em todas as partes do mundo também. Quer dizer, não é infrequente o candidato com menos voto é eleito. Estados Unidos da América do Norte. Aliás, o modelo ideal de democracia. Só para dar E todo esse cenário que nós estamos vendo, não é? Isto decorre, e eu vou focar aqui nesse primeiro momento, digamos, nas dimensões conjunturais e estruturais desse fenômeno, e, no segundo, abordar mais detidamente a questão do trabalho, né? Mas chega a ser também curioso, para não falar drástico, que na era de enorme expansão informacional digital, indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, né? 5G, impressão 3D, bom, todo este léxico que domina o mundo produtivo global e que faz com que a possibilidade de expansão do trabalho informacional digital permitisse, como muitos imaginaram, não é o nosso caso, tá? Um mundo do trabalho dotado de sentido. O que nós estamos vendo, a rima da era digital, é da expansão exponencial do trabalho informal, intermitente, part-time, sem direitos. Não há nenhum canto do mundo, só onde há resistência forte é que esse movimento é menos intenso, não há nenhum canto do mundo expressivo em que a classe trabalhadora possa dizer, estamos avançando. Não, é regressão atrás de regressão. Por quê? Não é? Primeiro, porque nós estamos vivendo um cenário mundial, e eu vou utilizar aqui uma figura, uma categoria do nosso querido mestre, amigo, que já se foi, o Florestan, com a liberdade que eu me dou ao direito aqui, é um uso livre, mas o Florestan falava, no seu melhor momento analítico, não é, da contra-revolução preventiva. São aqueles movimentos que ocorrem de contra-revolução, mesmo quando não há o risco da revolução. Só que esse fenômeno hoje é global. Nós estamos vivendo uma era de contra-revolução preventiva de amplitude global, naturalmente na forma aqui como nós vemos. Como já nos ensinou Guimarães, pão e pães é questão de opiniões, né? Essa é a nossa aqui. Não é? É uma era de, não é por acaso, Brexit, Trump, não é? Orbán na Hungria, Duterte,
Salvini até ontem na Itália, não é? E a lista é grande. O que nós estamos vendo esses dias, né, agora, massacre dos curdos, enfim, é uma atrás da outra. Não é? E nesta era de contra-revolução preventiva, por que nós tivemos isso? Tudo isso taquigraficamente, né? Se nós estivéssemos falando aqui 2009, 10, 11, eu estaria dizendo aqui, nós estamos vivendo uma era de rebeliões. 9, 10, 11, 12, Tunísia, Grécia, Espanha, o movimento dos indignados, Occupy Wall Street, bom, todos nós lembramos disso. Só que a esta era de revoluções, por um processo de rebeliões, por um processo que é complexo, essas rebeliões não se converteram em revoluções. Ao contrário, nós tivemos, em função do agravamento da crise econômica, 2008, 2009, né, uma crise estrutural profunda do sistema do capital. E não só medido, não é, pela métrica econômica. Quando você tem uma sociedade que não pode mais se reproduzir, porque a destruição ambiental chegou ao limite que chegou, é disso que se trata quando se fala em crise estrutural. Não é só do movimento do capital, expansão, retração, mas, digamos assim, a forma destrutiva da sociedade passa a se sobrepor, tá certo? Em comparação a lampejos de civilização que nós pudemos ter tido em algum momento desse cenário anterior. Não é? E essa fase, digamos assim, de contra-revolução preventiva, no que diz respeito ao trabalho, ela é categórica. Quem desenha esse mundo, não é, destrutivo é o capital financeiro. Se nós nos enfrentarmos isso. E o capital financeiro, a Laura vai me permitir, depois me corrija se eu né, para minha sorte eu vou dizer, mas eu também não sou economista, entende? Eu estou entendendo o capital financeiro não como só o processo do capital fictício, né, mas um capital que domina e controla tudo, inclusive o mundo da produção. É um monstrengo mais pesado, o capital financeiro. Né? É um Frankenstein, digamos assim, mais desalmado que os outros. Né? E em relação ao trabalho, ele é impiedoso. Eu li outro dia num banco brasileiro, tive um momento catártico, né? Que entre o modelo, o tipo ideal de trabalhador e trabalhadora para este banco é denominado como os e as incansáveis. São aqueles que não se cansam. Imagino que na lógica do capital financeiro é preciso trabalhar 48 horas por dia. Não é? O lépido e faceiro, até rimou, o lépido e faceiro, o capital financeiro, quer homens e mulheres laborando incansáveis. Vocês podem consultar depois para ver que é uma bacaninha, né? E este movimento do capital financeiro, não é, que nasceu, que se fortaleceu com o neoliberalismo extremado da sua primeira fase, se encontra também com uma reestruturação produtiva permanente do capital espetacular. É um moinho satânico de que falava também aqui livremente o Polanyi, né? Agora é o seguinte, agora a rodinha tecnológica não para de girar. E quem fica na frente é trucidado. Então, o que nós temos? O trabalho é cada vez mais desprovido de direitos. O trabalho é cada vez mais, não é, desprovido dos regramentos que foram secularmente, né, resultado de luta secular, mais que secular. Né? Jornada de trabalho. Eu não tenho mais isso. O mundo digital, informacional, né, convive com o mundo do trabalho informal. Não é? E o resultado disso, nós temos uma miríade de trabalhos, eu vou voltar aqui depois para dar alguns exemplos, onde o ser social que trabalha, homem ou mulher, jovem ou não, está sendo metamorfoseado como um trabalho autônomo,
invisível, individualizado, de tal modo que esta aparência de autonomia cria a figura do empresário de si mesmo. Né? A gente poderia chamar, essa síntese não é minha, empresário de si mesmo é uma síntese que eu já uso há algum tempo, certamente outros também. Mas é uma espécie de burguês de si próprio e proletário de si próprio. É espetacular essa engenharia. E esta frase não é minha, é de um clássico, né? Importante, muito importante. Né? É o proletário de si mesmo. Então, ele é desprovido de direitos. E isto porque é muito engenhosa esta alquimia, né? Porque nunca foi tão intensa a exploração do trabalho, particularmente, mas não só, no setor de serviços, depois do seu monumental processo de mercadorização e comoditização. Né? Uber, Amazon, Cabify, 99, iFood, Glovo, Rappi. Não sei se eu falei Amazon, acho que comecei por ela, né? Eu volto a esse ponto depois. Ou nós regulamos esta forma de adulteração, porque aqui você tem extração do sobretrabalho, que lembra a acumulação primitiva. Todos vocês sabem hoje que um trabalhador ou uma trabalhadora de uma dessas empresas, especialmente de transporte privado, se ele só depende daquela empresa, daquele trabalho, ele trabalha 8, 10, 12, 14, 16, às vezes mais horas por dia. Bom, acumulação primitiva. Então é curioso, nós estamos na era do capitalismo de plataforma, isso é só para provocar um pouco, né? Porque tem similitudes com a protoforma do capitalismo, entende? Forma primeva do capitalismo. Jornadas de trabalho para as crianças, eu vi em Manchester, no Quarry Bank Mill, no Museu da Revolução Industrial, uma caixa onde dormiam as crianças, né, que era um contingente da força de trabalho no berço da Revolução Industrial. Para não falar do elemento central da acumulação primitiva, que foi o saque, exploração e espoliação do mundo latino-americano, da América do Sul e da América do Norte também, se tomarmos, inclusive, se olharmos com certa atenção para a parte sul, né, para os Estados Unidos, a sua região baseada na plantation. O resultado disto é que nós temos uma corrosão dos direitos do trabalho e que no Brasil se evidencia momento, tá certo, de contra-tendência, né, se consolida com o golpe que depôs Dilma. Eu não vou debater aqui, acho que isto é muito importante e haverá momentos em que nós deveremos, e muitos já fazemos e faremos isso de novo, senão nós não vamos avançar, dos limites do período 2002, né, 2015. Né? O que me parece evidente é que o capital está nos dizendo em todas as línguas e com um som muito alto que a era da conciliação acabou. Agora é devastação. E no caso brasileiro, só vou citar Temer, e só vou pegar o que diz respeito diretamente ao trabalho, que são tantas as devastações que eu não quero explodir aqui, avançar no nosso... Uma das primeiras medidas do Temer foi a aprovação da terceirização total. A terceirização total é um vilipêndio em relação ao trabalho. Mas o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal aprovou. Eu já falei várias vezes. Legal. Então a gente podia sugerir que quem aprovou a terceirização, porque ela é boa, os juízes que assim votaram poderiam virar juízes terceirizados. Mas, claro, porque, entendeu? Para a trabalhadora da limpeza aqui é fácil. Você prefere isso ou a rua? Ela fala qualquer coisa. Mas a terceirização é um vilipêndio em relação ao trabalho. Acabou? Já? Tá. Depois veio a reforma trabalhista do Temer, negociado sobre o legislado, restrição da justiça do trabalho, aumento dos riscos de adoecimento do trabalho feminino.
E o que é mais grave, porque são vários pontos, não dará tempo para não ir além, mas todos conhecemos, a criação do trabalho intermitente no Brasil. No dia que a contra-reforma trabalhista do Temer foi aprovada, a indústria de fast food no Brasil comemorou como os alemães comemoraram no 7-1. Festança, entende? Terminou o Temer, é preciso reconhecer. Temer foi de extrema competência. Ele foi um governo terceirizado. Ele tinha o que fazer e fez. Só faltou a Previdência. Qualquer pessoa que estuda a Previdência sabe que nós adentramos na era da devastação agora de uma das raras coisas que a gente tinha mais ou menos funcionando, que era um sistema público para os pobres. Agora acabou. Agora o que nos resta, porque isso não foi aprovado agora, mas vai passar daqui a pouco. Nós vamos ter que sistema assistencial, modelo chinês chileno, com capitalização. Vocês ficam imaginando um trabalhador ou uma trabalhadora intermitente, que trabalha 2, 3 horas, depois fica 2 dias descansando, depois trabalha mais 2, 3 horas, não é? Depois ele descansa, entre aspas, descansa porque ele não tem trabalho. Não é remunerado nesse tempo. Quantos anos, décadas, ele vai ter que trabalhar para se aposentar? Mas alguém pode dizer, não, mas calma, tem o benefício de progressão continuada. Claro, a proposta generosa do governo atual, não é? Era R$400. Quem tiver um bilu-bilu aqui é o que gasta para o consumo do bilu-bilu, se for econômico, entende? Porque a ração custa cara hoje. Então, eu vou voltar depois no final para não passar, mas como construir uma democracia com base numa corrosão e uma derrelição do trabalho nessa dimensão? A gente retoma isso aqui depois, tá? Obrigado. Obrigada, Ricardo. E também foi durante o governo Temer que a fiscalização de combate ao trabalho escravo foi totalmente, diminuiu-se muito, tirou o orçamento e ainda proibiu a divulgação da lista suja do trabalho, que era um instrumento muito importante para as empresas que foram flagradas com trabalho escravo serem conhecidas e divulgadas, né? E isso é muito importante, só para pegar esse ponto, porque houve uma grita generalizada. Por isso que ele não foi aprovado. É a hora de começarmos a gritar. Senão não vai sobrar mais nada. Quando a gente for gritar, a voz está aniquilada. Verdade. Agora eu vou passar a palavra... Agora com a palavra Vladimir Safatli. Então, ok. Então, também gostaria de agradecer aqui esse convite que me foi feito, agradecer a Ivane e o Sesc pela maravilhosa organização, e o fato também de poder estar nessa mesa com a Laura, com o Ricardo, né, para discutir esse tema tão central. Bem, eu vou tentar abordá-lo de uma maneira um pouco diferente, que eu queria insistir mais na segunda parte, né, sobre o problema dos limites da democracia no Brasil, né, mas eu queria aproveitar, de fato, essa relação que foi sugerida entre trabalho e democracia, para discutir um elemento que me parece absolutamente central no interior desse debate, que é bem provável que nós possamos entender a sociedade brasileira